eu vou fazer um elogio para Carlinha. Eu vejo muito isso que ela trouxe nela mesma. Essa questão de, olha, vamos a gente está aqui para se somar. Então, eu mesma falei com ela, me explica isso, como que funciona? Eu não conhecia nada disso de grupo de negócios, também nem da existência. Falei isso com ela. E ela foi super generosa, super solidária. Eu falei, que legal isso nela, né? Ela lida com isso, é líder de mentores e tá super generosa, assim, compartilhando o que ela vê, como que isso é para ela. Então, eu acho que se já cabe aqui, né, esse elogio, porque não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você vive. E eu tive a oportunidade de uma outra perspectiva, no mesmo pé de igualdade, como colega, sentir isso dela. Eu acho isso muito legal. Obrigada. Muito bom. Não é à toa que vocês estão aqui, né? Foi essa conexão que a gente teve, né? E lá no primeiro dia eu lembro que a gente participou de uma dinâmica que era eu, Carla, Paula, lembra disso? E tinha mais éramos eu, Michele. Tinha mais o que foi, inclusive a gente foi horrível na horrível a dinâmica. primeira. Saiu muito ruim. Nós dávamos muita risada. Ali saiu mesmo, muito desconfortável. Ali a gente já se conectou, né? Mas no dia seguinte eu mandei bem, eu entendi. Todas nós daí entendemos por que a gente estava fazendo lá, né? Muito bom, legal. Muito bom. E uma super experiência em Harvard, mas eu não quero deixar registrado aqui, né? A CMI, que é todo esse braço de Harvard que monta e cuida de todos esses encontros semestrais, acho que são, na verdade, 3, né? Não são semestres, são 3 no ano que eles realizam lá, que é uma super parceira nossa aqui também, viu? Verdade. Bom, acho que a gente está quase indo para o final aqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem contar um pouquinho, acho que muito rapidamente, da vida. Nós falamos muito da vida profissional, né? E um sucesso total, mas que vocês pudessem falar um pouquinho da vida pessoal de vocês, né? Porque tudo a gente equilibra os pratos, né? E quando a gente fala de relacionamento, de liderança, mediação de conflito, isso aqui entra dentro da nossa casa, faz parte disso, como também faz parte da nossa vida fora, certo? Então, que vocês pudessem falar um pouquinho da vida de vocês aí para a gente somar aqui e ir para o final. Então, para ter empatia com você que está nos ouvindo, eu já vou te dizer o seguinte: o meu irmão chega para mim e fala: "Ah lá, a comunicadora não violenta. Ah lá, a mediadora de conflito." Só para vocês entenderem que não é flores. Isso é importante de trazer, porque às vezes eu me sentia contraditória. Eu falava, gente, mas eu sou mediadora há tantos anos, eu dou aula disso, eu formo outros mediadores, eu sou, dentro do nível do judiciário, por exemplo, eu sou instrutora do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu ensino outros, eu formo outros mediadores, tanto no judicial quanto no privado. E aí eu vou lá e comunico violentamente, né? Às vezes, sou reativa também, sou sanguínea, né? Lógico. Mas isso é muito interessante, eu tô trazendo isso como uma reflexão, porque não é uma contradição, nós somos gente, né? O que corre na minha veia não é versículo bíblico, embora, trazendo para a minha vida pessoal, eu seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que, né, exerço, né, uma espiritualidade, sempre isso é algo que para mim é muito importante, sou cristã, por exemplo. Mas é importante a gente se rever. Então, já é um diferencial o fato de você ter essa capacidade de, ainda que você cometa seus deslizes na sua comunicação, você conseguir também perceber, se perceber e perceber o outro. Perceber onde que você pode ter errado, perceber a sua escalada de conflito, porque existe uma escalada de conflito, assim, aqui está o primeiro nível, até o juntos para o abismo. A gente chama de espiral do conflito. Essa espiral do conflito é aquela sequência de ação e reação em que aquela que a sucedeu é sempre mais severa do que aquela que antecipou. Às vezes você xingou a pessoa te xingou de volta e depois você vai lá e ofendeu, aí aquela ofensa já te gera uma outra, enfim, é uma sucessão que sempre está sendo agravada. Então, quando a gente está com mais consciência nesse sentido, isso para a nossa vida é muito importante, porque aí você tem uma capacidade de se perceber o outro e quem sabe até de se retratar, de dar a oportunidade de você se retratar, de ver onde você errou, de ver onde o outro errou, ou dar a oportunidade também do outro também se retratar e você se abrir para que isso aconteça. Então, pensou em relação,
a mediação, ela entra. Muitos advogados até chegam para mim e falam assim, mas isso aí, tá vendo, é muito psicológico, isso aí não tem negócio de direito, isso aí não é, mas não é, porque tem as questões que são jurídicas e tem as questões que são relacionais. Então, não necessariamente o advogado precisa estar ali o tempo inteiro voltado para aquele processo, né? Então, assim, a Grazi, ser humano, é assim mesmo. Eu sou muito tagarela, como, né, brinquei aqui com a Carlinha, né, converso muito, falo muito, mas na mesma proporção que eu falo, eu também escuto. Eu escuto muito, mas isso foi uma habilidade que eu fui trabalhando, que eu fui treinando, porque senão eu atropelava. Então eu fui percebendo isso, o quanto que é muito precioso você escutar, inclusive numa venda, né? Às vezes o pessoal acha que os bons vendedores são aqueles que mais têm traquejo para apresentar os seus produtos, para fundamentar, mas não é o que mais escuta e percebe a necessidade do seu cliente e consegue aí atender o que ele precisa. Ótimo. Né? Aí uma dica muito boa que você está deixando, né? A habilidade de construir a escuta ativa. E aí, uma coisa que pode ser um exemplo nisso também, não que seja algo que seja, né, para vocês também pensarem assim, nossa, então tem que ser dessa forma, não, foi uma consequência, né, da minha vida, do meu contexto, mas são 20 anos que eu tenho de relacionamento com meu marido, né? Então, 20 anos ao todo, 15 anos de casamento, então não é uma coisa fácil, né? A gente tem um relacionamento de muitos anos também, mas isso não significa que seja mérito dessa comunicação, não é. Mas como você perguntou da vida particular, não, sou uma pessoa casada, tenho uma filhinha aqui na terra, 2 anjinhas, né, no céu, e um contexto, né, de superação, de dores transformada em amor multiplicado, transbordado, em que de alguma maneira, né, eu tento também levar isso para as pessoas, né, essa história de algo pessoal, mas que nos fortalece. Que eu falei assim, gente, eu descobri que eu não sou forte, né? Eu sou fortalecida mesmo, né? Mediante a fé. Então essa é a Grazi, que fala, mas que escuta, mas que também se comunica com o coração, que se conecta com o outro, que transcende aquilo que está ali no profissional. E que sim, faz questão de preservar suas relações significativas, e isso vai desde o meu contexto familiar ao contexto profissional e de onde eu estou. Que bom, obrigada, Grazi, ótimo, adorei conhecer um pouquinho dessa sua parte, da sua vida. Obrigada. Bom, eu falei, né, eu tenho 2 filhos, a Moa de 13 anos, minha quase adolescente, já adolescente, e o Luiz de 10, fui mãe aos 22 para 23, fui mãe nova. Eu sou noiva do Lucas, né? Separada do pai das crianças, noiva do Lucas, caso acho que ano que vem. Vamos ver. Que legal. Lindo também, ver na rede social, pedido, coisa mais romântica, gracinha. Lindos. Lindos não. Lindos nós. Lindos nós. Essa foi boa. Mas são lindos, é isso mesmo, tem que se achar. Assim, sobre a vida pessoal, eu gosto muito de falar que eu valorizo muito a minha vida, eu ser a minha prioridade. Não as crianças também, mas eu também. Então eu sempre trago isso para as mulheres, de se cuidar muito. Então eu valorizo, a minha agenda é uma loucura, mas ela é uma loucura comigo dentro dela. Então eu treino, eu cuido da alimentação, eu tenho meus momentos de descanso, porque o descanso é muito estratégico para você estar nos dias bem. Então eu falo muito isso para todas as mulheres que estão comigo, de que a gente precisa dar conta da nossa agenda, e a gente só vai dar conta se a gente se incluir nela. Então, eu viajo mesmo. Por exemplo, eu viajo muito, quem me acompanha, eu viajo muito. E eu viajo trabalhando, eu não tiro as férias de 10 dias de descanso, porque eu prefiro assim, o meu hobby é viajar, gasto meu dinheiro viajando, e se eu posso viajar trabalhando e viajar mais, eu prefiro viajar mais trabalhando do que simplesmente parar. E aí descansar, eu descanso um final de semana, e aí tá tudo bem. Então esse assim, a minha família inteira gosta muito de viajar, de dançar, de festa, de estar juntos. A gente é uma família muito unida, a gente trabalha
praticamente todos juntos. E a gente valoriza isso muito. Meus filhos já trabalham nos eventos, vendendo os nossos mascotes, eles fazem sucesso. Falam, tia, compra uma joga pra mim. Olha aí, que covardia. Quem não No compra? último evento eles fizeram 10 mil reais de venda, gente. Ganharam comissão e tudo, já tô treinando meus sucessores. Porque herdeiro você mima, sucessor você treina, minha filha. E a gente tem muito isso, né? Quem nos acompanha sabe que a nossa família é muito unida. Adorei isso, A gente tem viu? o privilégio Herdeiro de... você mima. E Sucessor você treina. Independente se ele é seu filho ou não. Verdade. Porque você pode também mimar... Treina Mayumi. Não, e você pode também mimar colaborador, dependendo. Se você for uma mãezona só emocional e tudo, você não tá treinando ninguém, você tá só mimando e dando o dinheiro no final do mês. Sim. Então, eu gosto muito de não separar vida pessoal e profissional. Eu acho que tudo... Eu não tenho... E você equilibra bem essa balança. Exatamente. Né? Claro. Te dá prazer fazer isso, né? Faz parte. Parafraseando a Grazi aqui, nem tudo são flores. Claro que tem o dia que a gente se estressa, tem o dia que a gente se sente atolada, tem o dia que tudo deu errado, né? O cabelo saiu fora do lugar. E não é perfeito, mas trazer pequenos insights para as mulheres que nos ouvem de que a vida é uma só. Você tem uma agenda só que você bota profissional e pessoal sábado, domingo, principalmente empreendedoras. Eu trabalho com evento. Se eu não fizer a unha de terça-feira às 3 da tarde, eu não vou fazer a unha nunca. E tá tudo bem. Se eu não treinar às 11 da manhã, tá tudo bem, porque eu tô gravando podcast às 10 horas da noite. O importante é fazer, né? O importante é fazer. E a gente precisa sair das regras impostas pela sociedade, regras do que a mulher precisa fazer, do que a mulher não precisa fazer. Você tem que fazer o que você gosta e ser feliz com isso. É importante. Isso aí. Muito bom, viu? Muito bom. Engraçado que eu, às vezes, me cobro muito essa questão da gente, dos hábitos. Vamos acordar cedo, ir pra academia cedo e fazer tudo direitinho e separar a vida profissional da pessoal. Só que você não pode se comparar. Você precisa fazer de acordo com o que é melhor para você, no horário que é melhor para você. Você se organiza, desde que você seja organizado e planejado, você não pode se comparar com o outro. Porque eu me culpo, às vezes, de não conseguir acordar às 5h30 da manhã para ir para academia. Mas, assim, para mim não é bom e não será. E eu não deixo de malhar a maioria dos dias da semana por conta disso. Sim. E aí vem outras coisas que a gente está sempre se comparando, entendeu? E depois da pandemia, eu acho que a jornada de vida pessoal e profissional passou a ser muito fluida. É uma coisa, não é que é uma coisa só, lógico que a gente tem ali a separação, acho mas que muita gente conseguiu, né? Exatamente, não dá, eu não consigo... não é separar, eu não faço vida pessoal e profissional da mesma forma que você falou que você viaja com a sua família, você trabalha com a sua família, mas ela é fluida no seguinte sentido, eu tenho que organizar tudo ali, eu tenho que encaixar, que seja a academia meio-dia, que seja a unha, sei lá, 5 horas da tarde, a gente tem um horário um pouco mais fixo aqui, mas que você consiga fazer tudo, e se um dia nada der certo, como você falou que acontece, a gente não pode também achar que a nossa é uma vida de princesa, não é? No dia seguinte levanta a cabeça e vai. Não a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer. Eu já adoro acordar às 5h30 da manhã, 6 horas e já, né? Ela gosta. Ou 9 horas da noite. São os meus horários extremos. Se conhecer, né? Disciplina, resiliência. Gente, às vezes a gente tá começando o dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, já tô chegando, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei assim, eu preciso ser assim, não vou ser assim, eu já desisti. Tá tudo bem, tá tudo não certo. é? Acho que a gente muito tem que ser legal. integral, né? Que é o que a Carlinha bom, falou, olha. de juntar pessoal, profissional. Pode? Não, eu ia falar que a gente Pode falar, desculpa. Não, eu ia só falar que a gente está fechando aqui. Eu acho importante vocês terem uma jornada assim de muitas entregas. Eu acho legal vocês divulgarem aqui quais são os próximos projetos, o que vocês têm. Eu tenho uma pergunta para fazer desse livro que a gente combinou. Gente, por que você não resolve os conflitos em vida? É muito pior depois da morte. Combinei, tá combinado com ela, né? Aí você já pode fazer aqui o jabá do teu livro. Porque na hora que ela falou isso, gente, ela falou tão espontâneo. Eu falei assim, então guarda essa frase, que é uma frase bem interessante para um podcast. Pois é. Resolve em vida o teu conflito, tá? Vamos Fala lá. aí, Grazi, do teu livro. Já começa a falar então, esse livro, né, chama Conflitos Após a Morte, a mediação aplicada ao direito das sucessões. E por quê? Porque o direito das sucessões, ele só acontece depois
que acontece, Sim, infelizmente, claro. o falecimento de alguém que deixou alguma herança, né? Então, ele atende tanto aquelas pessoas que têm interesse no direito material, em conhecer o direito das sucessões, quanto aquelas pessoas que querem entender só de mediação, de uma maneira completa, concisa, mais enxutinha. Por isso eu sabia que ele poderia ser útil para vocês também, de alguma forma, né? Independente da área de aplicação dele, porque com certeza, como a gente estava falando aqui, um pouquinho de cada coisa da liderança, como aplica a mediação em vários contextos, acho que ele vai ser interessante para vocês. E aí eu comentei com as meninas que eu deixei aqui nessa capa, tem até aí no livro, né, a inspiração da capa e uma explicação que foi a partir, né, de um insight que eu tive, que eu falei assim, poxa, as famílias elas ficam tão destruídas, elas ficam tão fragmentadas, né, quando acontece, né, uma ruptura, um conflito, num momento já de dor, né, de tamanha dor, da perda de alguém querido. Então, o vaso quebrado, né, ele pode ser muito bem descartado, mas eu queria mostrar algo que aparentemente não teria solução, mas que poderia ter solução. Então, é uma arte Kintsukuroi, né, que é a arte de pegar uma cerâmica quebrada e restaurar com ouro e laca. E aí tem, né, uma história por trás disso, dizendo que há quem diga, né, que a vida desse vaso nasceu no momento em que ele caiu e se quebrou, porque ele preserva a sua historicidade e agrega valor a partir do ouro e da laca, mostrando, olha, esse vaso aqui, ele agregou mais beleza, agregou mais valor. Então tem chances da gente restaurar as nossas relações fragmentadas a partir de um diálogo oportunizado ali pela mediação, porque ele abre o discurso das pessoas, possibilita ali o caminho, né, para a alteridade, para o entendimento, né? Entender não significa concordar, mas ajuda a respeitar, consequentemente, Muito legal. cooperar. Muito bom. Leremos. Obrigada, Né? Vamos fazer uma adoramos. foto você com esse livrinho aqui pra gente divulgar, né? Muito Eu legal. cumpri a minha muito promessa, bom. porque eu falei desde lá que eu ia trazer para vocês, eu trouxe pra Adoramos. cada um. Obrigada, Grazi. Obrigada, viu, pela